Pensa numa cuidadora, assim, no fundo do poço. O nome dela é Kit McDear. Ela está voltando a trabalhar depois de uma suspensão de 6 meses. Uma mancha terrível no currículo dela. E o motivo é pesado, né? Pesadíssimo. A própria mãe morreu de overdose de fentanil enquanto estava sob os cuidados dela. Então, profissionalmente, ela está arrasada. E pessoalmente, imagino que é ainda pior. Sim, o pai mal olha para ela, culpa ela pela morte da mãe. Ela precisa de um emprego. Qualquer um. E é aí que aparece uma vaga que, olha, ninguém em sã consciência aceitaria. Uma vaga que soa menos como uma oportunidade, mas como, sei lá, uma penitência. Exatamente. O trabalho é cuidar de Lenora Hope, uma senhora de 71 anos que não sai de casa desde 1929. E o motivo desse isolamento todo é que, supostamente, aos 17 anos, ela assassinou os pais e a irmã. Uma história tão macabra que virou até cantiga de criança na cidade, sabe? Daquelas para assustar os outros. Caramba! Então, o que a gente vai fazer aqui, usando o relato da própria Kit, é entrar nessa mansão Hope's End e tentar separar o que é mito e o que é realidade. E eu acho que o ponto de partida fundamental não é só uma história de quem matou, é também a jornada da Kit. Ela tá buscando algum tipo de redenção, talvez, e para isso ela entra na casa de uma suposta assassina. A chegada dela em Hope's End já dá o tom de tudo. A descrição parece um filme de terror. A mansão não tá só velha, ela tá morrendo. Inclinando-se pro penhasco, né? Exato, literalmente se inclinando pro abismo. Janela tapada, telha faltando e, para fechar, uma pichação no portão. Apodreça no inferno, Lenora Hope. E essa casa em colapso não é só um cenário, né? Ela é um personagem. Uma metáfora perfeita para a memória daquela família. Tudo podre por dentro. E as pessoas lá não ajudam. Tem a governanta, a senhora Baker, que é de uma severidade que gela a espinha. O cozinheiro Art, que trabalha lá desde antes dos crimes. Ele viu tudo. E o caseiro Carter, que mal fala. O clima é sufocante. E no centro disso tudo, a paciente, Lenora Hope. Imóvel, muda, depois de vários derrames. Quase uma estátua. O que a transforma num cofre trancado. A Kit chega para cuidar de alguém que, aos olhos do mundo, é um monstro, mas que não pode nem se comunicar. Como é que se cuida de um enigma? Por um tempo, parece que esse enigma não vai ser resolvido. Mas aí, a Kit percebe um detalhe. Um movimento mínimo, quase nada, no dedo da mão esquerda da Lenora. E ela tem uma ideia. Ela coloca uma máquina de escrever antiga perto daquele dedo e funciona. Letra por letra, Lenora Hope começa a datilografar. E a história que estava trancada há 50 anos começa a sair. Essa máquina de escrever é genial como recurso. É um portal entre o presente da Kit e o passado da Lenora. E a história que surge ali não tem nada a ver com a lenda. Nada. Ela descreve uma família, assim, corroída por dentro. O pai é um magnata infiel, a mãe viciada em láudano e uma rivalidade tóxica com a irmã Vigília. Mas tem um ponto central nessa história que ela conta, né? O segredo devastador. Na época dos crimes, ela estava apaixonada por um funcionário, um rapaz chamado Ricardo Ricky Mayhew, e estava grávida dele. Exato. E aí o jogo vira completamente. Deixa de ser a história de uma psicopata e passa a ser uma tragédia de paixão, segredo, desespero. A lenda pública começa a ruir. E quando a gente acha que está entendendo a história, o chão some. A primeira grande reviravolta é que a mulher na cama, a paciente da Kit, contando essa história toda, Não é a Lenora Hope. não é a Lenora Hope. Peraí. Se ela não é a Lenora, quem ela é? E Sim. onde está a verdadeira Lenora? Tá bem debaixo do nariz de todo mundo o tempo todo. A governanta. A senhora Baker, aquela figura severa, ela é a verdadeira Lenora Hope, Nossa! vivendo disfarçada como a carcereira da própria irmã. A mulher na cama é a Virginia, a irmã mais nova, que todo mundo achava que estava morta. Pensa na crueldade psicológica disso. A verdadeira Lenora forjou essa troca. Virginia, que ficou paralisada numa tentativa de suicídio naquela noite, foi forçada a assumir a identidade da irmã assassina. E a Lenora viveu como governanta controlando tudo.
uma prisioneira no próprio corpo e a outra sua carcereira disfarçada. Mas como ninguém percebeu? Por 50 anos... É isso que é impressionante. Hope's End era um mundo fechado. Ninguém entrava, ninguém saía. Só o cozinheiro, o Art, sabia. Ele foi cúmplice. O isolamento absoluto manteve o segredo. Exato. Então a história que a Virginia estava datilografando para Kitty era a história dela. O amor, a gravidez, era tudo dela. Isso muda tudo. A questão não é mais se a Lenora é culpada, mas o que de fato aconteceu para criar essa situação monstruosa entre as irmãs. E a história está longe de acabar, porque a investigação da Kitty desenterra uma conexão que transforma tudo num assunto pessoal e muito perigoso para ela. Tinha mais coisa então. Muito mais. O amante secreto da Virginia, o tal Ricardo Ricky Mayo, o homem que a engravidou e sumiu, Sim. era o pai da Kitty, Patrick Ricky McDear. Caramba! Peraí, então o trabalho que ela pegou por acaso... Não foi por acaso. De jeito nenhum. Foi o passado vindo cobrar a conta. A vida inteira da Kitty, o jeito frio do pai, o ressentimento, tudo começa a fazer um sentido horrível. Ele viveu a vida toda com esse segredo. Não era só a perda da esposa, era o peso dos assassinatos. O que nos leva de volta para aquela noite em 1929. Com essa peça, o quebra-cabeça se encaixa. E não foi um assassino só, foi um banho de sangue coletivo. Como assim? Primeiro o pai, Winston. Quem matou foi a Virginia, num acesso de fúria com um atiçador de lareira quando descobriu que ele pagou para o Ricky abandonar ela, grávida. E a mãe, Evangeline? O pai da Kitty, o Ricky. Ele a matou. A mãe, dopada, começou a zumbar da desgraça da filha e ele a sufocou. Um misto de raiva e, sei lá, uma piedade distorcida. E a própria Virginia, que todos achavam que era a terceira vítima, na verdade tentou se matar e ficou paralisada. E a violência não parou ali. Kitty descobre que a cuidadora anterior, a Mary, ela não pediu demissão. Não, ela chegou perto demais da verdade, né? Sim, e o pai da Kitty a empurrou do penhasco para manter o segredo. Então, no fundo, a história da Kitty e a de Hope's End são uma coisa só, amarradas por sangue e mentiras. A tragédia da família Hope foi o que moldou a vida inteira da Kitty, mesmo sem ela saber. E com todas essas verdades vindo à tona, a própria casa parece que não aguenta o peso. Hope's End, que já estava se inclinando, finalmente cede. O clímax é o colapso literal da casa. É o simbolismo perfeito. É a destruição física de um lugar construído sobre mentiras. O mausoléu de segredos precisava ser demolido para a verdade poder respirar. E nesse colapso, os dois arquitetos da farsa encontram seu fim. A verdadeira Lenora, a Sra. Baker, e o pai na Kitty, o Ricky, morrem abraçados nos escombros. Mas a Kitty consegue fazer uma última coisa. Ela arrasta a Virginia para fora, salva ela antes que tudo desapareça no mar. E essa libertação é mútua, né? Com a morte da Lenora, a Virginia tá livre, e a Kitty, ao confrontar a verdade sobre o pai, também se liberta da culpa que ela carregava. A queda da casa é a queda do peso que as duas carregavam. O desfecho da história é contado num trecho de obituário, anos depois, e a reviravolta final. Após ser resgatada, a Virginia abandona a condição paralisada dela. Ela estava fingindo. Em parte, descobre-se que ela tinha recuperado alguns movimentos há décadas, mas continuou fingindo para se proteger da irmã, da Lenora. Ela não apenas se recupera, ela floresce de uma maneira espetacular. Totalmente. Ela escreve um livro de memórias que vira um best-seller mundial. Se torna uma celebridade, viaja o mundo, com a Kitty ao lado dela, como companheira. O obituário diz que ela morre aos 101 anos, na Itália. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Sobre o poder que a narrativa tem sobre uma vida. Por mais de 50 anos, a história da Virginia foi escrita por outros. Ela era a irmã morta, a assassina. Uma personagem na história de terror da Lenora. Exato. E no final, ela não só se liberta da casa. Ela pega a caneta e reescreve o próprio legado. Deixa de ser vítima para ser a autora. A verdadeira prisão dela, no fim, não era a cadeira de rodas. A verdadeira prisão era a história que contavam sobre ela. E isso levanta uma pergunta interessante. Todos nós vivemos sob o peso de histórias, né?
as que a família conta, as que a sociedade impõe. A jornada da Virgínia faz a gente pensar o quanto de quem somos é definido pelas circunstâncias que nos aprisionam e o quanto é definido pela história que, quando finalmente temos a chance, nós escolhemos contar sobre nós mesmos.